Olá, pessoal! Começa agora mais um Não Acredito até que me mostrem artigos. E hoje nós vamos debater um tema que nós falamos muito, aliás, nessas últimas 2 ou 3 semanas, e que costuma despertar muito interesse, que são os transplantes capilares. Eu preparei aqui uma apresentação e eu vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Transplante é uma técnica cirúrgica onde eu vou transplantar, onde eu vou transportar, onde eu vou transpor cabelo de uma área para a outra. E o objetivo final é a reparação da área calva, é uma redistribuição desses cabelos, tirar de onde eu tenho muito e levar para onde eu tenho pouco. É uma técnica realizada exclusivamente por médicos, em especial cirurgiões plásticos. Ela pode ser feita em centros cirúrgicos ou dentro de clínicas que tenham uma sala para cirurgia. Anestesia local, só o couro cabeludo é anestesiado, mas o cliente é sedado para que ele possa dormir durante todo o processo. E as principais indicações são pacientes que tenham alopecia androgenética, preferencialmente homens e mulheres com essa patologia que já tenham mais de 40 anos. Qual seria a ideia? Eu vou adiantar um slide aqui para tentar ser mais clara na minha explicação. A androgenética é uma perda capilar mediada por um hormônio andrógeno chamado DHT, ou dihidrotestosterona. No nosso couro cabeludo, nós temos folículos pilosos, localizados aqui, ó, nessa região, que tem receptores para esse hormônio, o que vai fazer com que esse DHT entre dentro dessa estrutura e cause um processo chamado miniaturização folicular. O que é isso? Um cabelo que era grosso, pigmentado e bem desenvolvido, quando ele cair, ele vai ser substituído por um mais fino, mais claro e mais curto. Quando ele cair, mais fino, mais claro e mais curto ainda, e assim progressivamente, até que chega um momento em que esse fio não nasce mais, e eu tenho ali a formação de um folículo vazio. Mas na região temporal, nesse pedacinho aqui, ó, e na região occipital, os nossos folículos pilosos têm uma característica diferente. Eles não têm esses receptores. Isso quer dizer que, por mais que esse hormônio esteja circulando nessas regiões, o DHT não consegue entrar e, consequentemente, não causa essa miniaturização, não causa essa degradação na haste do cabelo. Qual a relação disso com a idade? É muito simples. O DHT ele começa a ser produzido no início da adolescência e ele atinge o seu auge enquanto nós somos jovens, dos 18 aos 40 anos, mais ou menos. Depois dessa idade, nós começamos a envelhecer e todos os nossos hormônios começam a ser produzidos em uma menor quantidade, em menor volume. E o mesmo acontece com o DHT. Se eu tenho menos DHT, eu tenho menos hormônio entrando dentro do folículo, eu tenho menos processo de miniaturização acontecendo. Isso não quer dizer que depois dos 40, a androgenética pare de evoluir. O que eu quero dizer é que ela começa a evoluir bem mais lentamente, o que faz com que mais ou menos nessa idade, 40 anos, eu já tenha bem claro qual vai ser o desenho dessa área calva. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Faz de conta que esse menino de 20 anos se incomoda com essas entradas. O que ele poderia fazer? Ele retira uma quantidade de folículos pilosos dessa área que não tem receptores, transplanta para essa região e ele passa a ter os seus cabelos de volta. Como esses folículos não têm receptores, mesmo que eu tire daqui e passe para cá, essa característica de não sofrer a influência do DHT e, consequentemente, não passar pela miniaturização, vai se manter. Esse cabelo passa pelo ciclo de vida, fase anágena, catágena, telógena, ele cresce, evolui, ele cai, mas ele não miniaturiza em momento algum. Só que o que acontece? Ele é jovem, ele ainda vai manter essa produção hormonal elevada por muito tempo.
Aqui ele estava com 20. Daqui a pouco, ele está com 30, 35. E o que vai acontecer? Os cabelos transplantados não sofreram essa degradação vinda do DHT, mas os cabelos que originalmente eram dessa área, sim. E aí, o que poderia acontecer? Ele ficaria com um tufinho de cabelo aqui, que foi o fio transplantado, e essa área calva iria se abrindo logo atrás, logo ali na sequência. Daí a importância de, se possível, retardar um pouquinho a decisão de fazer esse tipo de cirurgia, deixar para fazer em idades um pouquinho mais avançadas, ali com 40 anos ou mais. E algumas alopecias cicatriciais também poderiam se beneficiar do transplante de cabelo. Vamos imaginar uma situação. Quando criança, uma pessoa foi mexer numa panela, o óleo fervendo caiu no couro cabeludo e destruiu os folículos dessa região. O transplante seria possível? Seria, porque o que causou essa perda capilar, o que causou essa alopecia cicatricial, teve começo, meio e fim. Agora eu pego o cabelo de uma área, transplanto para outra e está tudo certo. Agora, algumas alopecias cicatriciais, elas são causadas por algumas doenças. As cicatriciais primárias, que envolvem aí o lúpus, o líquen plano-pilar, a alopecia fibrosante frontal, são alterações, são doenças que vão levando a uma progressão da área calva. Nesses casos, o transplante só seria possível se a doença tivesse estabilizada há pelo menos uns 2 anos. Senão, aconteceria uma situação parecida com a que eu acabei de exemplificar agora há pouco. Eu tiro o cabelo de uma região, tampo uma área calva, mas como outras áreas calvas estão se formando, essa cirurgia acaba sendo perdida, né? Esteticamente, ela está comprometida. E para que o transplante seja possível, eu preciso que o cliente tenha área doadora suficiente. O cabelo transplantado tem que ser do próprio paciente. Vamos olhar aqui, ó, essa tabelinha. Essa é a escala de gravidade ou escala de evolução da alopecia androgenética proposta por Hamilton Norwood, que vai do grau 1 até o grau 7. Vamos imaginar esse moço aqui, que tem um grau 2 de alopecia androgenética. A área calva é pequenininha, bem localizada, está aqui só na região da entrada. E a área doadora é muito grande. Eu consigo tirar cabelo daqui, trazer para cá, fazer uma redistribuição, ele volta a ter cabelo nessa região, e o que tem aqui atrás é suficiente para esconder as falhas que vão ser criadas quando eu tirei um folículo dali e levei para o outro lugar. E esse caso, grau 7, aqui nós já estaríamos no máximo da evolução. A área doadora é pequena e a área receptora é grande. Se eu tentar fazer uma redistribuição, o que vai acontecer? Vai ficar com pouco cabelo em tudo. Essa pessoa vai continuar calva. Não adianta eu descobrir o pé para cobrir o peito. Eu preciso cobrir tudo ou então desistir da possibilidade cirúrgica, já que o resultado estético não vai ser tão bom assim. E para tentar explicar um pouquinho melhor isso para quem ainda não entendeu, eu adoro dar esse exemplo. Faz de conta que os cabelos que estão localizados aqui, ó, na região occipital, que são aqueles folículos que não têm receptores para DHT, são esses girassóis. Por mais que o hormônio esteja circulando nessa área, como não existem receptores, eles não miniaturizam. Excelente. E aqui em cima? Aqui em cima eu tenho margaridas. As margaridas têm receptores para DHT, e gradualmente elas vão miniaturizando. E depois de miniaturizar, elas desaparecem, deixando esse couro cabeludo exposto. O que o transplante faria, né? Qual é a proposta do transplante? Tirar esses girassóis desse canteiro aqui de trás e levar para esse canteiro ali de cima. E agora eu passo a ter uma mistura, um mix de folículos pilosos com receptores e folículos pilosos sem receptores. Isso traz uma quantidade de cabelo suficiente para gerar cobertura do couro cabeludo. Eu não enxergo mais essa diferença entre áreas com pelo e áreas sem pelo. Agora está tudo coberto. Bom, só que o que é que acontece?
Quando eu tiro um cabelo daqui para levar lá para cima, eu estou simplesmente remanejando esse cabelo. Nós não temos a formação de novos folículos ao longo da vida. O número total de folículos que nós temos é determinado ainda no período fetal e não vai ter o surgimento de novos folículos depois que nós nascemos. Então, eu preciso ter o cuidado de não tirar excessivamente da área doadora para que eu não gere área sem cabelo aqui nessa região. E esses cabelos transplantados, como eu já disse anteriormente, eles seguem o seu ciclo de vida, fazem anágena, catágena, telógena, crescem, evoluem e caem, mas eles não miniaturizam em momento nenhum. Mas, e os cabelos que originalmente eram dessa região? Esses sim vão continuar miniaturizando e eles podem sumir completamente. E antes, quando eu tinha misturado o cabelo da área, né, o cabelo com receptor para DHT, com os cabelos transplantados, que não têm receptores, eu conseguia uma cobertura eficiente. Agora, eu já não consigo mais essa mesma cobertura. O cabelo que era daquela área originalmente caiu. Daí a importância de, mesmo depois do transplante, esse paciente continuar com as suas sessões de terapia capilar. Eu não posso deixar que os cabelos que eram dessa região miniaturizem e sumam. Quais seriam as principais contraindicações, né, dessa técnica? Todas as alopecias que estejam ainda em evolução ou que sejam transitórias. Exemplo, alopecia areata. Nesse caso, o cabelo cai, mas a chance dele voltar, ainda que sem tratamento nenhum, é muito grande. Então, o transplante não é uma opção. Eflúvio telógeno é a mesma coisa. Pode acontecer do cabelo voltar até mesmo espontaneamente. Eflúvio anágeno, a queda de cabelo por quimioterapia. Quando o tratamento terminar, o cabelo volta. E alopecia androgenética em pacientes muito jovens, por aquilo que nós vimos agora há pouco. E como ficaria o caso dessas alopecias cicatriciais primárias? Lúpus, líquen, celulite dissecante, foliculite queloidiana de nuca. Vamos ver o que os artigos dizem. Trouxe aqui um artiguinho publicado em fevereiro de 2019, que fala exatamente sobre esse assunto. Será que nós poderíamos fazer transplantes em pacientes que têm alopecias cicatriciais primárias? Isso foi uma revisão bibliográfica que analisou a possibilidade de transplante em alopecias como a pseudopelada de Brock, lúpus eritematoso discoide, líquen plano pilar, alopecia, eu nunca lembro a sequência de Cs, alopecia central, cicatricial centrífuga e foliculite decalvante. Eles revisaram 15 artigos que falavam sobre o caso de 34 voluntários e para que essas pessoas fossem elegíveis a esse processo cirúrgico, determinou-se que a doença tinha que estar inativa há pelo menos 2 anos. Tá ótimo. Bom, desses pacientes operados, 26 apresentaram resultados entre positivos e moderados. O que isso quer dizer? Tiveram uma retenção de 78% a 40% dos fios que passaram por esse processo de realocação. De cada 100 fios transplantados, entre 78 e 40 vingaram, se desenvolveram. 8 desses pacientes tiveram resultados negativos, porque a doença se reativou e os folículos transplantados acabaram sendo destruídos. E esses resultados negativos foram registrados principalmente em pacientes que tinham líquen plano pilar e alopecia fibrosante frontal ou alopecia frontal fibrosante. Lembrando que para muitos autores, a fibrosante frontal seria uma derivada do líquen plano pilar, seriam doenças irmãs, quase gêmeas, o que justifica aí o fato de talvez ambas terem apresentado resultados negativos, elas são muito similares. Bom, galera, então hoje o vídeo ficou bastante comprido, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Termino convidando vocês para seguir a nossa página do Instagram, que é o @TEcursos. Lá nós colocamos muito conteúdo sobre terapia capilar e tricologia. Quem quiser conhecer os nossos cursos online ao vivo e presenciais,
Nossa página, nosso site é o www.atecursos.com.br e termino deixando um grande beijo para vocês e nos vemos novamente na semana que vem. Até lá, pessoal!